Nós, semana passada, começamos a pensar aqui sobre algumas batalhas enfrentadas por Davi, algumas lutas enfrentadas por ele. Eu queria pensar com você nessa noite aqui, uma segunda luta, uma segunda batalha, um segundo conflito enfrentado por Davi, e é um conflito que nós enfrentamos também, lutas que nós enfrentamos também, e que por isso nos levam à identificação com esse contexto, com essa realidade aqui de Davi, ok? Queria convidar os irmãos a abrirem então a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 6, depois nós vamos para o capítulo 19 também, aí eu estarei dizendo os versículos que leremos posteriormente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, que vindo Saul e o seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão um reino? Naquele dia em diante, ou daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho, valente, guerreiro, e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida, e a minha família, e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contataram-no a Saul, e isso lhe alegrou. Disse Saul: Eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de só menos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens,
e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Continue agora a leitura a partir do versículo 8 do capítulo 19. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe e indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar de manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos aqui o teu nome, já oramos ao Senhor, lemos a tua palavra. E agora, mais uma vez, Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos abençoe, conduzindo, Pai, cada ato dessa pregação, cada palavra, também conduzindo as nossas mentes a Cristo e aplicando assim, Pai, aquilo que é vontade do Senhor na nossa vida. Quebranta-nos, Pai, nós não queremos ser tidos aqui como orgulhosos, mas como pessoas que de fato creem no Senhor e assim vivem para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus ele criou o homem, Deus ele se fez referência ao homem. Não era a mulher a referência do homem, não era qualquer perspectiva da criação a referência última do homem, mas Deus era a referência do homem. Logo, quando o homem pensava em relacionamento, o homem firmava o seu relacionamento com a sua esposa com base no relacionamento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com base no relacionamento que o próprio Deus tinha com o homem. O maior exemplo que poderia ser dado era então o próprio Deus. Não havia outra pessoa, não havia qualquer outra possibilidade. Entretanto, o engano da queda gerou no coração do homem a perspectiva de que o homem poderia ser a sua própria referência, de que o homem não precisava de Deus, que o homem não precisava depender de Deus, que o homem não precisava resplandecer aquilo que era a luz de Deus no seu caráter e no mundo, mas que o homem poderia ter um brilho próprio, uma luz própria, refletindo então as vontades, os desejos do seu coração, como sendo uma espécie de caminho de vida. A mentira de Satanás ali é: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e o homem é tomado por esse desejo de se parecer ou de ser Deus. Isso é um terrível engano. Entretanto, essa corrupção se estendeu a toda geração. Todos nós nascemos dentro dessa perspectiva, e o nosso coração, ele vive dentro de uma perspectiva então de pecado, e os nossos relacionamentos são desenvolvidos por consequência desse pecado dentro desse mesmo caminho. Nós somos altamente egoístas, nós somos altamente ensimesmados, nós somos tremendamente corrompidos ao ponto de usarmos as relações, os relacionamentos como instrumento de consumo. Há uma música de Jorge Camargo que ele fala de dois tipos de amores: o amor na versão normal, que ele chama de amor convencional ou amor condicional, e o amor incondicional, ou o amor que é conhecido quando nós desfrutamos plenamente do amor de Deus. Esse amor condicional, ele é baseado na troca, ele é baseado naquilo que o outro pode fazer por mim, naquilo que o outro pode ser usado de alguma forma para promover o meu reino, a minha justiça, a minha vontade, os meus desejos, aquilo que eu tenho expectativa. Então, por esse amor condicional, eu passo então a me aproximar das pessoas e até me relaciono em certo ponto com essas pessoas em um sentimento de amizade. Porém, esse amor, ele não é um amor que ama integralmente, ele não é um amor que se relaciona
pensando na comunhão mútua, na sujeição ao outro, considerando o outro como superior a si mesmo, mas ele usa o outro para a sua promoção pessoal, para o engrandecimento do seu nome. A gente encontra na Bíblia, por outro lado, esse amor incondicional. Esse amor incondicional, ele parte de Deus, e o homem só revela esse amor incondicional nos seus relacionamentos se de fato ele for crente. Então, uma pessoa que não conhece a Deus, por um casamento mais abençoado que ele tenha, ou por amizades mais abençoadas que aparentemente eles possam ter, eles não revelam, não refletem nos seus relacionamentos esse amor que só pode ser refletido pelo conhecimento ou por meio do conhecimento do Senhor Jesus. É quando o homem conhece o amor incondicional de Deus revelado na cruz do Calvário, que o homem pode então viver no casamento, viver na relação com seus filhos, viver na relação com seus pais, viver na relação comunitária, ou até mesmo no seu trabalho com pessoas que não conhecem a Deus, esse amor incondicional. Esse amor perfeito, esse amor que foi recriado em Cristo no nosso coração, nos trazendo de volta aquele princípio da criação que Deus estabeleceu lá no Éden antes da queda. Então é por meio desse amor, desse relacionamento com Deus, desse conhecimento do Senhor, que nós podemos amar de verdade. Fora disso, é o amor condicional, chamado amor na versão normal, o amor que todos os homens nascem programados para amar, baseado na troca, baseado no interesse, baseado naquilo que você pode me dar, naquilo que você pode fazer por mim, inclusive nas relações mais próximas, marido e mulher, pai e filho, e assim por diante. Nós encontramos nessa história aqui, nesse texto que nós lemos, as duas faces desse amor: o amor condicional, o amor que teme o homem, o amor que é idólatra, o amor que busca os seus próprios interesses, e o amor que vem de Deus, como fruto de uma relação com Deus, um amor que está em paz, um amor que é revelado na submissão, na sujeição, mesmo diante de uma pessoa ímpia, mesmo diante de uma pessoa que não conhece a Deus, continua se sujeitando para honrar a Deus e assim também honrar aquele que Deus constituiu como rei, como liderança sobre a vida dele. Nós percebemos aqui então o lado de Saul. Qual era o lado de Saul? Saul, ele começou a inflamar o seu coração quando, depois da vitória sobre os filisteus, aquele episódio que falamos aqui semana passada, e do desenrolar daquela batalha, quando Davi entrava nas cidades, as mulheres começavam a entoar um cântico, e dizia esse cântico que Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Aparentemente aqui havia uma prosperidade muito maior no ministério de Davi do que no ministério de Saul. Havia uma mão de Deus sendo revelada na vida de Davi, a bênção de Deus estava sobre a vida de Davi, enquanto que a vida de Saul começava como uma lâmpada ou uma vela que vai se apagando ali e vai se extinguindo a sua chama. Saul então ele enche o coração de inveja, e ele começa a se questionar: por que com Davi dizem 10 milhares? Olha, que história é essa? Por que comigo não é assim? E aí um espírito maligno se apodera do coração de Saul, ele enche o seu coração de ira agora e começa a revelar a sua vergonha. É uma coisa bem interessante que acontece, irmãos, porque lá no Éden, quando o homem caiu, Deus fez questão, quando os olhos deles se abriram, eles perceberam agora muito mais do que contemplar a nudez um do outro e sentirem de alguma forma que precisavam se cobrir, mas era a vergonha do coração que estava exposta ali. Não era só a nudez, mas era a vergonha do coração. E aqui com Saul o que está acontecendo é essa mesma realidade, é a vergonha do coração de Saul que está sendo exposta. Entretanto, quando Deus expõe a vergonha do coração, quando Deus expõe essa realidade, não são apenas comportamentos que precisam ser tratados. Nós temos uma tendência muito grande de, ao ver comportamentos que destoam daquilo que nós consideramos como sendo padrão, nós disciplinarmos ou tratarmos apenas os comportamentos, tratarmos apenas aquilo que é visto, aquilo que está sendo exposto. Mas os comportamentos são fruto de ações ou de movimentações de um coração que é enganoso, que é desesperadamente corrupto e que está podre. Quando Jesus encara ali os fariseus no Sermão do Monte, ele está pregando ali, e provavelmente existiam ali naquele meio religiosos. Jesus levanta uma questão e diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que Jesus está fazendo ali não é trazer uma nova lei. O que Jesus está querendo fazer ali não é mostrar que o que Moisés ensinou não estava certo. Entretanto, Jesus estava querendo quebrar com aquela religiosidade que trata o exterior, aquelas considerações que observam apenas o comportamento, aquilo que é feito, aquilo que está expresso diante dos olhos. Jesus está trazendo ali o princípio espiritual da lei e que foi ensinado por Deus, quando Deus fala várias vezes em Deuteronômio, que seja de todo o coração, que seja de toda a alma, ou seja, Deus sempre chamou o seu povo a uma caminhada de integridade. Não há como criarmos departamentos para a nossa vida e dizermos assim, não, aqui é a minha vida assim, ali a minha vida é sentimental, aqui é a minha vida assim. Deus nos chamou para sermos íntegros, inteiros. Logo, a lei de Deus se aplicava ao coração também. Não tinha a ver apenas com aquilo que os outros enxergam que eu sou, mas tinha a ver com aquilo que eu sou de verdade. É um chamado à integridade. E Jesus então está trazendo esse princípio quando ele diz, qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura já adulterou. Os fariseus, ou para os fariseus, a questão era estética, era externa. Tudo bem, eu não adultero, mas no meu coração eu cobiço. Tudo bem, eu não vou lá e consumo um ato, mas no meu coração eu nutro os piores sentimentos. Eu não me satisfaço com a minha esposa, eu preciso de imagens, eu preciso de qualquer outra coisa para gerar no meu coração desejo. Então por que não lembrar daquela que eu vi antes? Era assim o coração dos fariseus. E Jesus está tratando com o coração. Da mesma forma que Jesus revelou a vergonha dos fariseus, Deus está aqui revelando a vergonha de Saul. E Saul era um homem idólatra. Saul era um homem que, quando nós olhamos aqui para esse texto e para outros textos que nós vamos ver antes desse texto, nós percebemos que Saul, a sua idolatria, no seu egocentrismo, era um homem que temia demais os outros. Ele temia demais a opinião dos outros. Ele temia demais aquilo que era pressão do grupo, que é temor dos homens. Ele temia demais aquilo que os outros pensavam a respeito dele. Ele tinha um desejo no coração de se estabelecer, e esse desejo do coração não seguia aquilo que Deus preceituava na sua palavra, não seguia aquilo que honrava a Deus, mas seguia aquilo que única e exclusivamente ele queria para fomentar ou para formatar ou criar aquilo que era reino dele. Por exemplo, olhe comigo lá o capítulo 13, o versículo 12 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 13, o versículo 12. Samuel era quem deveria oferecer os sacrifícios. Porém, Samuel está demorando. E aí Saul se apressa por ver o povo já começando a ir embora ali. Era para o povo ficar para aquele momento lá, e o povo começa a se retirar. Então Saul vai e diz assim, olha, quem vai oferecer esse sacrifício aqui sou eu. Samuel está demorando demais. E aí quando Samuel chega, que confronta Saul, veja agora o que é que Saul diz no versículo 12. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias. De outra maneira, o que Saul está querendo dizer aqui é, rapaz, a pressão exterior do povo foi tão grande que eu não tive como não fazer. Você já se percebeu em situações assim, onde a gente olha de repente e diz assim, olha, você tem que fazer isso, senão você vai perder o seu emprego. Olha, você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você não vai passar. Olha, você tem que agir assim, porque se você falar a verdade, se você for transparente, as pessoas vão saber muito bem quem você é e não vão aceitar você. A chamada pressão do grupo. Eu queria recomendar uma leitura para os irmãos. Um livro de Edward Welch chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Eu queria recomendar esse livro para você. Se você puder adquirir esse livro e ler esse livro, é um livro que trata sobre esse temor dos homens, essa pressão de grupo, tudo isso que a gente coloca diante do nosso coração e dos outros, dizendo assim, mas eu fui pressionado a isso, não tinha outra saída para mim, ou então eu queria tanto que olhassem para mim assim. Nós vamos perceber na leitura desse livro, junto com os textos bíblicos, o quanto nós tememos os homens.
E Saul aqui está tomado desse temor. Não, eu fui pressionado pelas circunstâncias. Saul queria agradar o seu exército. Mas não era só agradar o seu exército. Ele queria de alguma forma manter o coração dele dentro de uma posição confortável diante do seu exército, para que todo mundo passasse a olhar para ele e dissesse assim: olha só, Saul, cara arrojado, cara, gente boa, foi lá e fez. Samuel estava demorando, ele estava vendo que estava cansando a gente aqui, ele foi lá e fez. É um cara proativo, é um cara que tem atitude, é um cara que tem a mente aberta, ele vai lá e faz, ele é o cara. Saul estava preocupado com a opinião do povo. A pressão que vem sobre o coração de Saul era muito mais do coração dele, daquilo que era expectativa dele, daquilo que ele queria como resposta, ou como se posicionar diante dos outros, como que de fato pressão do grupo mesmo. Era muito mais o coração dele. Então nós percebemos o quão Saul é idólatra, o quanto ele se preocupa com a vontade dele, o quanto ele teme o homem e o quanto ele não teme a Deus. Um segundo texto está lá aqui no primeiro livro de Samuel também, capítulo 15, o versículo 24. Se você puder abrir lá, capítulo 15, o versículo 24. O contexto aqui é outro. Aqui Saul desobedece porque a ordem de Deus para Saul foi: mate todo mundo, extermine tudo, não traga nada de lá. E aí Saul, ele conserva com vida a Agag, que era rei dos amalequitas, e também Saul poupa o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e dos cordeiros, como nos diz aí o versículo 8 e o versículo 9. Saul então desobedece aquilo que Deus falou. E quando nós olhamos o versículo 24, nós percebemos então a declaração de Saul quando Samuel confronta ele. Veja só o que é que Saul diz: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Mais uma vez a preocupação de Saul é com seu status. Mais uma vez a preocupação de Saul é com aquilo que ele acha que é ideal. Mais uma vez a preocupação de Saul é a manutenção da sua posição diante das pessoas. Mas por outro lado, irmãos, nós vemos aqui Davi. A outra face desse texto revela Davi para mim e para você. Davi havia sido ungido. Enquanto que Saul tinha sido rejeitado por Deus, Davi foi escolhido por Deus para reinar. E o tempo do reinado de Davi, ele se iniciaria após o término do reinado de Saul. Entretanto, Deus já começa a abençoar Davi. Não é Davi que é forte, não é Davi que é preparado. Nós vimos isso semana passada. Davi, ele deposita a sua confiança, a sua esperança em Deus. Ele olha para as circunstâncias adversas e questiona a incircuncisão daquelas circunstâncias, pensando aqui especificamente em Golias. Davi percebe a sua vida como dentro dessa aliança de Deus, dentro dessa soberana escolha de Deus, dentro dessa bênção de Deus. Davi depende de Deus. Davi não depende da opinião dos outros. Davi não está preocupado em se defender. Davi não está preocupado em se posicionar diante dos outros como sendo algo que ele não é. E ele confessa isso, tanto no texto que vimos semana passada, como nesse texto também aqui, quando Saul propõe a mão da sua filha para Davi. Davi olha para si e diz assim: olha, quem sou eu? Quem é a minha família? Qual é a minha linhagem para que eu case, para que eu seja genro do rei? Davi, ele se reconhece, ele não está aqui aparentando ou dando uma de falso humilde, ou dizendo assim: olha, eu vou dar uma de humilde aqui para que de repente ele olhe para mim. Não, Davi não está preocupado com a sua imagem. Davi quer honrar a Deus. Quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus, nós percebemos isso de forma muito clara. Quando Jesus é posto à prova ali pelos escribas, pelos fariseus, no início do Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós percebemos ali eles questionando a Jesus sobre a questão do sábado, por exemplo, colocando Jesus ali, aparentemente com calças curtas ali diante daquela situação. E Jesus não está preocupado com imagem. Jesus não está preocupado em agradar os fariseus para de repente ele dizer assim: olha, conquistei agora os religiosos da época. Jesus está ali com uma missão muito clara: revelar a glória de Deus, revelar a palavra de Deus, revelar que em nenhum outro há salvação,
só nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o propósito, resgatar aqueles que pertencem ao Pai, guardá-los segundo a palavra do Pai. Jesus tem muito clara diante dele a identidade dele. No batismo dele, o próprio Pai fez questão de declarar dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele tinha plena convicção de quem ele era, ele não tinha qualquer crise existencial ou qualquer crise ministerial, pensando assim: meu Deus, os fariseus vão me pegar aí antes do tempo e vão me matar, e eu tenho que chegar em Jerusalém, então deixa eu fazer aqui um caminho aqui com os fariseus para não desagradar tanto eles. Jesus não age assim. É tanto que Jesus cura no dia de sábado, é tanto que os seus discípulos colhem espigas no dia de sábado. Da mesma forma, Davi aqui, ele não está preocupado em ser para Saul aquilo que ele não é, com o desejo de firmar algo no seu coração que Deus não lhe deu. Entretanto, Deus já entregou o reino a Davi, e Davi tem consciência disso. Davi sabe quem ele é, e ele vai caminhar na dependência de Deus. Ainda que Saul, por ter desagradado a Deus, por já ter uma sentença de Deus contra o reinado dele, quisesse manter o seu reinado a unhas e dentes, quisesse manter o seu reinado na dependência do braço, Davi, ele se prostra diante de Deus e ele caminha na dependência do Senhor. Nós vemos pelo menos duas oportunidades no capítulo 24 desse livro e no capítulo 26 também, onde Davi agora tem a oportunidade de matar Saul. Primeiro é numa caverna, Davi está escondido naquela caverna, o capítulo 24 diz isso, e Saul entra naquela caverna para fazer o número 2, literalmente, entrou para aliviar o ventre, e depois ele dorme ali. Davi tem a oportunidade de matar Saul, e Davi chega e corta uma parte das vestes de Saul, e fica tão constrangido com aquilo ali, ainda que os seus homens, alguns homens que estavam com ele, dissessem assim: Davi, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Davi olha e diz assim: como eu tocaria no ungido do Senhor? Não é como a gente vê hoje, irmãos, essa coisa de que não toque naquele pastor porque ele é ungido do Senhor. Não é essa coisa mística que as pessoas colocam hoje, como se tentassem colocar cabresto nas pessoas, para que as pessoas tivessem os pastores ou os líderes religiosos como alguém diferenciado nesse sentido místico. Mas o que Davi está vendo aqui é: existe um tempo para o meu tempo começar. E esse tempo do início do reinado de Davi seria com o término de Saul. Só que Deus era quem daria o ponto final, literalmente, no ministério de Saul, ou no reinado de Saul. E Davi olha para Saul como ungido de Deus, porque Samuel também ungiu Saul rei. E agora Davi se coloca ali numa perspectiva de dependência. Davi está mais uma vez dependendo de Deus e olhando para Saul ali ainda como autoridade na sua vida. Davi não ousa levantar a voz, nem ao mesmo tempo a intentar o mal contra Saul. E o que ele faz leva ele a um constrangimento tão grande, ao ponto dele chegar constrangido diante de Saul, chorar diante de Saul, pondo o seu rosto em terra, dizendo assim: olha, eu tive a oportunidade de fazer, mas está aqui o teu servo. Saul se constrange, aparentemente ali diante de Davi, releva aquela situação, parece que agora as coisas estão bem, mas por uma segunda vez, Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, e Saul continua com o coração endurecido contra Davi. Mas Davi não faz isso. Leva alguns instrumentos que estão lá, mas Davi não mata Saul. Mais uma vez Davi declara que existe uma autoridade de Deus ainda na vida de Saul, e que o tempo daquela autoridade ainda não chegou ao fim, e que ele depende de Deus. Irmãos, são duas faces muito diferentes: a face do ímpio, a face daquele que não conhece a Deus e que articula por meios ilícitos e que faz o jogo debaixo do pano e que tenta de alguma forma se manter diante das pessoas para aprovarem a sua conduta, para aprovarem o seu perfil, talvez diante daquela perspectiva de uma santidade meritória, de algo que é justiça própria, para que seja passado aquilo diante dos outros e tenha a aprovação dos outros,
por desejos não bíblicos, que não glorificam a Deus no seu coração. E nós temos um homem, por outro lado, muito bem resolvido com Deus. O Salmo 57, o salmo que nós lemos aqui no início do culto, mostra Davi dentro de uma caverna, ou ele é escrito por Davi quando Davi está dentro de uma caverna fugindo de Saul. E quando nós olhamos o Salmo 57, nós vemos um homem muito bem resolvido com Deus. Veja só mais uma vez o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Você percebe aqui um homem que depende de Deus? Não é o que a gente vê aqui? Um coração que está exaltando a Deus. Sabe, irmãos, eu creio que muitas vezes a gente conhece a Deus, mas a gente é assaltado pelo nosso próprio coração e a gente cede. E a gente chega a falar e até fazer coisas que não honram a Deus, que não dignificam a Deus, mas que expõem a vergonha do nosso coração. Mas quando uma pessoa crente caminha por caminhos assim, ao ser confrontado com a palavra de Deus, ela se arrepende. Ela confessa e deixa, e alcança do Senhor misericórdia. Ela pede perdão, ela se reconcilia, porque ela conhece o amor chamado incondicional de Deus. Assim como João fala na sua primeira carta, no capítulo 4, que aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão, se faz mentiroso. Nós temos muitas vezes crises relacionais, pessoas que não suprem expectativas nossas, e essa realidade é fruto de um coração contaminado pelo pecado, pensando aqui em crentes, que deixou-se levar pelo engano do pecado, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade. E aí, quando as expectativas não são supridas, quando não se tem diante dos olhos aquilo que se quer, se trava uma batalha. E aí parece que um espírito maligno se apodera do coração e a gente passa a lutar contra o outro, muitas vezes dentro da própria casa, contra o marido, contra a esposa, contra os filhos, às vezes entre irmãos na comunidade da fé. A gente passa a lutar e a nutrir no nosso coração raiz de amargura contra as pessoas, a viver dentro de uma perspectiva de combate constante, porque na verdade a gente percebe a mão do Senhor abençoando aquelas pessoas, e assim como Saul, o nosso coração passa a temer a mão do Senhor abençoando aquelas outras pessoas, e somos tomados pela inveja, e somos tomados por esses sentimentos tão vis, que tomam o coração, que dilaceram a alma e que ressecam a vida e fazem morrer. Nós não tratamos, nós não olhamos mais nos olhos, nós não abraçamos, nós não comungamos. Isso é tão sério, porque o apóstolo Paulo chega a dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, e quem é o corpo de Cristo, irmãos? Somos nós.
Quem come e bebe sem discernir essa realidade espiritual, esse sangue derramado que quebrou a barreira de separação entre nós também, come e bebe juízo para si. E a realidade existencial que Paulo retrata lá, ele vai dizer: é por isso que existem muitos fracos, doentes e até gente que morre no meio de vocês. Porque quando vocês se reúnem, não se reúnem para melhor e sim para pior. Acham que estão glorificando a Deus, mas o coração está cheio de sentimentos que não glorificam a Deus. Irmãos, precisamos tratar os nossos relacionamentos com seriedade. Mas para tratar os nossos relacionamentos, precisamos tratar com Deus o nosso coração. Não é simplesmente cantarmos uma musiquinha, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, que a coisa vai ser tratada, não. Mas precisamos primeiro tratar a nossa vergonha diante de Deus. Deus sonda e Deus conhece o nosso coração, as nossas motivações. Deus sonda e Deus conhece o porquê você se senta, o porquê você se levanta, onde você senta. As motivações que nos levam a esses movimentos externos, Deus conhece, irmãos. E a maior prova do nosso ateísmo prático é que muitas vezes nós aparentamos às pessoas que estamos bem. Estamos exatamente como Saul. Chega para Davi e diz assim: meu filho Davi, vem cá, olha, case com minha filha, mas a intenção do casamento é matar Davi. Eu vou usar minha filha como um laço para pegar ele. E aí, olha, eu quero como dote 100 prepúcios de filisteus. Agora ele vai morrer. Quem é que vai conseguir trazer? O cara sozinho vai, velho. Davi, a mão do Senhor era com ele, traz 200. E aí Saul passa a temer ainda mais Davi. O versículo 29 diz isso. E continuamente foi o seu inimigo. Irmãos, se nós conhecemos de fato ao Senhor, não sejamos como Saul. Se conhecemos de fato ao Senhor, se somos tomados por sentimentos que quebram aquilo que Deus estabeleceu, que é bênção de Deus, que a gente olha e diz assim: caramba, que coisa jóia que Deus tem feito na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha igreja, que jóia, rapaz, bênção de Deus. Mas se a gente olha, irmãos, e tem de alguma forma no nosso coração e sentimentos que tomavam o coração de Saul, precisamos tratar a nossa vergonha diante de Deus. Precisamos rasgar o coração diante de Deus e dizer assim: Senhor, trata a inveja, trata a malquerência, Senhor, trata o orgulho, trata essa idolatria, trata esse temor dos homens, esse desejo de se estabelecer, de não aceitar a mão do Senhor abençoando, de não aceitar a vontade do Senhor sendo cumprida. Senhor, trata isso dentro do meu coração. Irmão, se não agimos assim, se não nos achegamos assim ao Senhor, fica revelado de forma muito clara para mim e para você: não conhecemos a Deus. Não existe esse meio termo. E eu gosto muito quando Jesus faz questão de revelar isso diante dos homens. Não existe esse meio termo. Não existe essa caminhada onde eu digo assim: eu estou buscando a Deus, eu estou querendo honrar a Deus, eu prego a palavra de Deus, eu canto, eu oro, eu faço trabalho em algum ministério, eu exerço as minhas funções na igreja, eu sou bom pai, isso e aquilo. Se no nosso coração existem ressentimentos, mágoas, coisas que nós não tratamos, não há, irmãos. Não há. Talvez dentro daquela perspectiva dos fariseus, exterior, o exterior vale muito. Talvez diante daquela perspectiva da religião, as vestes, ou o comportamento, ou aquilo que nós mostramos diante dos outros, tem um valor enorme. Mas Deus sonda e conhece, não é o exterior. Deus sonda e conhece o coração. Deus sabe, irmãos, quantos casamentos hoje em dia estão quebrados, mas fotos são postadas diariamente como se tudo estivesse muito bem. Quantos filhos não sentam com seus pais, não olham nos olhos dos seus pais? Quantos amigos têm a vida destruída por conta desses sentimentos que tomam conta do nosso coração,
que tomam conta da alma, que se apoderam como espírito maligno e levam as pessoas a um calabouço, a uma vida fria, a uma vida úmida, a uma vida distante, a uma vida amarga, que quando você se aproxima é como se lhe roubassem as forças, porque parece uma esponja ou uma sanguessuga que rouba a felicidade de qualquer pessoa. Não consegue louvar a Deus de coração, não consegue adorar, e muitas vezes acha que, não, eu vou tratar, eu sei como é que eu trato, eu vou deixar a minha esposa, eu vou ser feliz em outro lugar, vou deixar meu marido, olha, eu não vejo a hora que meus filhos saiam de casa, assim eu vou tratar, eu vou mudar de igreja, eu vou para outro lugar e assim eu trato. Não trata, não trata. Pode aparentemente dar uma limpadinha ali, você se sentir bem, amenizar a sua culpa, porque você não está vendo o problema de frente, mas não trata o coração, não trata o coração, e continua debaixo da mesma condenação. Esse é o caminho de Saul, irmãos, mas que a gente possa aprender com o caminho de Davi, que dependia de Deus, que esperava em Deus, que por mais que levasse ripada de Saul, dependia de Deus, esperava em Deus, confiava em Deus. Amém, irmãos? Como é que você está aqui nessa noite? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida comunitária aqui na igreja? Como é que está a sua vida pessoal? Como é que está seu coração? Está conseguindo buscar a Deus? Talvez você até ache que está, mas se o caminho for o caminho de Saul, meus irmãos, nós não estamos. Podemos até estar vivendo uma tentativa de amenizar a culpa no coração, mas não estamos sendo tratados nem abençoados por Deus. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, e nos dê um coração segundo o seu, coração íntegro, coração verdadeiro, coração que confia, coração que depende, um coração que espera, que tem expectativa no Senhor, e que vive em paz dentro de casa, que vive em paz com os amigos, que vive em paz na igreja, onde estiver. Amém? Vamos orar. Senhor, nós colocamos aqui a nossa vida, o nosso coração diante do Teu altar, Pai. Essa foi mais uma batalha que Davi enfrentou, e é tão bom a gente aprender com homens como Davi, Pai, que guardaram o coração no Senhor, que trataram, Pai, a vida e as pessoas como o Senhor quer que trate, que honraram, mesmo sendo desonrados, Senhor, que não nutriu no coração qualquer tipo de ira ou qualquer tipo de desgosto ou de ressentimento, raiz de amargura, mas que se apresentava mesmo quando tinha a oportunidade de fazer o mal, revelava o bem, Senhor. Senhor, nos livra do coração de Saul, Pai, nos livra do temor dos homens, nos livra da aparência, da superficialidade, nos livra do orgulho, nos livra, Senhor, das arrogantes pretensões, nos dá um coração convertido ao Senhor, Pai. Se há pessoas aqui, Pai, que conhecem ao Senhor e que nutrem no seu coração raiz de amargura, Deus, pesa a mão, Senhor, humilha o coração, traz à tona a vergonha, mas acima de tudo, com tudo isso, revela a graça e leva essas pessoas à paz, a firmarem relacionamentos na palavra, porque creem no Senhor. Mas, Pai, se há pessoas aqui seguindo o caminho de Saul, perdendo nessa batalha, Senhor, para o seu próprio coração, para o inimigo, para o mundo, Deus, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para converter, o Senhor é poderoso, Pai, para resgatar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do Teu amor. Por isso, Pai, alcança esse coração com o amor que vem da cruz, Pai. Revela aquele amor incondicional do Senhor Jesus, que sendo santo, que sendo puro, sendo perfeito, deu a vida por nós quando nós éramos pecadores, desgarrados, desviados, inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, nos resgatou. Ó Senhor, opera esse milagre, Pai, no nosso meio e glorifica
glorifica assim o teu nome, Pai, dando-nos dias saudáveis, dando-nos dias alegres, na tua presença também com os nossos familiares, com os nossos irmãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.